Gênesis 22, nós vamos ler o texto e nós vamos entender hoje, o tema é esse, agora sim, Cauã, vamos entender como enfrentar as provas da vida. Você vai ser provado, em algum momento você vai ser testado, experimentado, e aí nós hoje vamos entender como passar por essas provas que são inevitáveis, ainda mais se você agora está na caminhada cristã, tem caminhado com Cristo Jesus. Então, Gênesis 22 tem um texto. Antes de entrar no texto, eu quero orar com você. Vamos orar um pouquinho, pedir direção do Senhor nesse momento agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se concentra no Senhor. Deus, em nome do Senhor, Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome. Queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, meu Deus, e crescer, meu Deus, na Tua palavra. Que o Teu santo nome seja exaltado, meu Deus, acima de todos os nomes aqui, nesse momento da ministração. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade na nossa vida para que a gente mude o que for necessário para se ajustar, se adequar à Tua vontade. Que o Teu santo nome agora, meu Deus, cresça acima de todos os nomes e que a gente silencie o nosso eu, o nosso ego, nossas vontades, para que somente o Senhor, meu Deus, tenha voz nesse momento aqui, Pai. Então, eis-nos aqui, que a gente aprenda em Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Meus amados, é uma certeza que você vai passar por provações, por dificuldades, por lutas. Talvez você entrou aqui hoje debaixo dessas lutas, dificuldades. Grande parte das vezes que a gente procura a Deus é porque a gente está passando por dificuldades, por lutas. Então, talvez você está nesse momento de luta ou vai enfrentar em algum momento essa luta na sua vida. Perder, ter que entregar, Deus pedir algo muito difícil. Em Gênesis capítulo 22, um homem chamado Abraão passa pela prova. No verso 1, a palavra já apresenta o texto, já nos dando essa introdução para ele, na época, no momento que estava acontecendo, ele não sabia que era uma prova. Ele pensou que era um pedido sincero do Senhor. E aí, a grande sacada da prova é que Deus, ele testa uma área tentando verificar a outra. Abraão aconteceu isso. O verso 1 diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Só que no momento que ele estava, quem escreve aqui foi Moisés, já sabia que tinha sido uma prova, Abraão não entendia o que é que estava acontecendo com ele, pensava sinceramente que era um pedido do Senhor. E o que é que Deus pede a ele? Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Olha o pedido do Senhor. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Esse sacrifício aqui era um sacrifício específico. Um sacrifício que era realizado através do fogo. E além de sacrificar o animal, você queimava completamente aquele animal e era chamado de sacrifício de holocausto. E aí Deus pede isso a esse homem, o filho dele, o único filho dele, como um sacrifício. Só que é uma prova. Deus, na verdade, não queria o filho de Abraão. Deus queria provar o coração daquele homem. Porque se você sabe da história, Abraão esperou 100 anos por essa promessa, muito tempo, por esse filho. Depois que o tem, Deus queria agora entender, será que eu ainda sou suficiente na vida desse homem? Ou será que ele ama mais o filho do que a mim? E aí Deus pede esse filho. E aí Abraão, depois que tem esse choque, esse pedido do Senhor, no verso 3 tem algo que nos chama a atenção, diz assim, na manhã seguinte, ou seja, imediatamente. Ele tem essa conversa com Deus numa madrugada. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, porque ele acreditava que o holocausto ia acontecer mesmo com o seu filho, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Imagina o coração desse pai durante esses 3 dias. Imagina se Deus te pede algo parecido. Que você entregue algo que você ama muito. Durante 3 dias de viagem, como é que ele não ficou até chegar nesse local? A verdade é que naqueles 3 dias ali, o filho, Isaque, já estava morto no coração de Abraão. Porque ele tinha recebido a certeza do Senhor que Deus iria querer aquele sacrifício. E aí, no terceiro dia, ele olha, vê de longe. No verso 5 diz assim, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, o que é que tem aí no final? Voltaremos. Aqui a história começa a nos chamar a atenção, porque
Júnior, se ele estava subindo um monte para entregar o filho dele, o que ele está falando agora aqui no plural? Ele voltaremos, como se o filho fosse voltar. E esse homem, até então, não tinha dado nenhum indício de volta do seu filho. Verso 6, nós vamos entender daqui a pouco. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Aqui, nesse momento, nos chama a atenção que o filho já tinha idade suficiente para carregar a lenha. Então, era um adolescente, não mais uma criança. Alguns teólogos dizem que ele tinha 13 a 14 anos nesse momento. E nos chama a atenção também perceber um adolescente dizendo sim a seu pai em todos esses momentos, inclusive no momento do sacrifício. O filho se coloca lá à disposição. Então ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Então ele diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, assim como Deus havia pedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque Deus não queria Isaque. Estão comigo? Deus queria provar o coração desse homem, queria saber sobre o temor dele, a obediência dele a Deus. Porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Cadê o carneiro? Diga amém. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Verso 14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, ou Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. E aqui a gente percebe que não é um anjo, é o próprio Deus falando. Era natural, né, qualquer aparição celestial ser identificado como um anjo. E ele diz o seguinte: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, perceba que aqui ele fala no singular, está apontando para Cristo, por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Esse é o texto. A gente vai aprender hoje com Abraão como enfrentar as provas da nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é prova. Porque se eu não entendo o que é uma prova, eu posso achar que eu estou passando pela prova, quando na verdade eu estou sendo tentado. Eu posso achar que eu estou passando pela prova, quando na verdade eu que escolhi esse caminho de dificuldade. Eu estou dizendo, colocando na conta do Senhor uma escolha minha. Então, o que é uma provação? É importante entender o que é uma prova. É um movimento, então entenda isso, a prova é um movimento do Senhor para a nossa vida, mas tem a intenção de nos aprovar. É um teste que Deus quer que nós nos saiamos bem, nós sejamos aprovados. Então, no caso aqui, e em grande parte das provas que a gente vê na Bíblia, ela envolve renúncia. Então é perder algo, é Deus pedir algo, e algo muito importante para a gente, porque Deus não ia nos provar em algo que seja simplório para a nossa vida. Deus pede o filho, o único filho de Abraão, então a prova envolve uma renúncia. Repete comigo, a prova envolve uma renúncia. Então renúncia só faz sentido se o corte doer em nós. Ninguém gasta essa palavra renúncia em besteiras. Ah, eu renunciei mascar chiclete. Grande coisa. Então a pessoa diz, olha, eu estou renunciando, quem é viciado em refrigerante, um refrigerante, porque está cortando ali. Tem alguns que estão nesse projeto. Então sabe o quanto dói. Na época de jejum, a pessoa está renunciando à alimentação, à comida. E aí dói aquilo ali. Então a prova é algo
que vem do Senhor, tem a intenção de nos aprovar, não nos derrubar. Deus prova com a intenção de nos aprovar, e ela envolve a renúncia. É diferente da tentação. E aqui eu quero que fique claro na sua cabeça para você saber usar quando eu estou sendo tentado e quando eu estou sendo provado. A tentação é algo que não vem do Senhor, ou vem do diabo, ou o nosso eu, nossa carne, que deseja coisas. Então, e ela tem a intenção de não nos aprovar e crescer e amadurecer, mas a tentação sempre quer nos derrubar. O pecado sempre quer nos derrubar, não gera crescimento. Então, e ele, diferente da prova, que envolve uma renúncia, eu perco para ganhar lá na frente, o pecado ele oferece um prazer rápido, momentâneo, imediato. Então eu ganho algo, eu sou tentado, a mulher oferece, e aí eu penso, sou tentado a ter relações com ela, um sexo fácil, sem compromisso. Então isso é a tentação. Não posso dizer, olha, eu estou sendo provado no meu trabalho, porque a fulana está dando em cima de mim. Não, você está sendo tentado. A provação envolve Deus pedir coisas suas, que envolve renúncia. Por exemplo, Tiago capítulo 1,13 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque a tentação realmente não vem do Senhor, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Por exemplo, José do Egito, ele passa pela prova e pela tentação. É um bom exemplo para a gente identificar a diferença desses dois pontos. Ele é provado no poço, quando ele é abandonado, e ele renuncia à família dele, ele perde a família dele, para receber algo mais à frente, para ser moldado, para que ele consiga ter o cargo que ele vai ter lá na frente, ele tem que passar por isso. Mas também ele é tentado com a mulher de Potifar. A mulher se oferece para ele, a intenção ali não era o crescimento dele, era derrubá-lo. Era o diabo querendo frustrar os planos na vida dele. Então, provação vem do Senhor, nosso Deus. Tentação vem do mal, do diabo, ou de nós mesmos. A provação envolve renúncia, abrir mão, pagar o preço, tomar a cruz, se afastar, se esquivar. A tentação, ela quer nos oferecer algo prazeroso, imediato. Então, finalidades da provação. Primeira coisa, é um meio usado por Deus para mudar a posição de um servo. Se ela nos faz crescer, se a provação vem do Senhor, não é para nos humilhar, não é para nos derrubar, não é para nos atrapalhar, é um meio que Deus usa, nos prova, para mudar a nossa posição enquanto servo. Abraão, depois da prova, ele se tornou bênção, não só para ele, não só na casa dele, mas todas as nações da terra. Então, a gente sobe de nível após uma provação. Depois que você é aprovado, você está subindo. Na época da sua escola, se você está na escola ainda também, você faz uma prova final de ano para subir, para passar de ano. Então a prova precede isso aí, esse avanço. Segundo objetivo da aprovação, ela tem o objetivo de nos refinar, amadurecer e fortalecer a nossa fé. Então ela vai refinar o nosso eu. A prova no Senhor Deus às vezes nos dá um momento de prova, de escassez, para que a gente conheça nós mesmos, porque a gente acha que se conhece. E só no momento de solidão, em que Deus nos prova pedindo amizade, círculos, ambientes, é que a gente começa a conhecer a nós mesmos e entender como é que a gente funciona nesse ambiente. Pedro, discípulo de Cristo, quando foi provado a respeito de Jesus, declarar que ele era discípulo de Jesus, e quando Jesus declara isso, olha, você vai ser provado. Pedro não se conhecia e diz, olha, é impossível, não vou cair nisso aí não vou te negar nunca, Jesus. Mateus 26, 34, respondeu Jesus, digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, ainda que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro nega ou não nega Jesus? Nega. Ele achava que não negava. Foi provado para que ele aprendesse, ele não confiasse tanto no seu ego, em si mesmo, na sua valentia, e é aprovado depois, no meio desse contexto todo, tanto é que ele escreve em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, diz, nisso vocês exultam, embora agora por um pouco de tempo tenham de ser entristecidos por todo tipo de provação. Provação gera tristeza, é natural. Perder
A gente fica triste. Verso 7, assim acontece para que fique comprovada a autenticidade da fé de vocês, mais preciosa que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Então, as provações vêm para nos refinar. Amém? Repete comigo. As provações na minha vida acontecem para que eu seja refinado. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que é difícil. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de ter que renunciar, perder, não ganhar, não avançar. Ninguém gosta. A gente tem criado um Deus que sempre vai aprovar e nos abençoar, acrescentando coisas na nossa vida. Um Deus que nos pede o filho, o Deus que nos pede o emprego, o Deus que nos pede a nossa fonte de riqueza, um Deus que nos pede nossos amigos, um Deus que nos pede nossas roupas, meu estilo de vestir, um Deus que me pede apostas esportivas, um Deus que me pede esse tipo de coisa, não faz sentido para a grande parte dos cristãos. Mas o cristianismo é isso, é tomar a sua cruz, é seguir a Cristo. Então a gente é mudado e moldado a partir das provações. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí, quem é tímido aqui, eu nem vou perguntar se alguém é tímido aqui, porque o tímido nem levantar a mão vai. Não, eu tenho vergonha de levantar minha mão. Então não vai. Quem levantar a mão certamente nem é. Então o tímido, ele se esquiva do comentário do outro. É algo clássico. Eu vou passar na praça, eu arrodeio. Eu vou descer para minha casa pela rua, tem pessoas ali, eu vou pela outra rua que não tem ninguém. Eu visto uma roupa, eu tento não chamar tanto atenção, ser o mais básico possível. Então, em sala de aula eu nem levantava a mão, nem perguntava, ficava com dúvida, nem opinava. Jogando bola, às vezes, de cara pro gol, ao invés de fazer o gol, eu tocava a bola, para que eu não recebesse a crítica de não ter tocado. Então, o tímido vai levando muito em consideração a opinião do outro. Só que Deus, para ter um líder cristão, ele precisava que alguém fosse liberto desse tipo de coisa. E Deus me prova, Deus me coloca em um ministério que inicialmente, principalmente, é muito criticado. E eu, de repente, de um mês para o outro, o meu nome, o nome da igreja, estavam em todos os locais, pessoas argumentando, falando, detalhando o que a gente deveria fazer, ser os nossos erros. Era uma igreja de parede preta, que negócio, que escândalo é esse, que tipo de coisa é essa? Então, tudo que a gente fazia era motivo de críticas lá fora. E isso, no início, me perturbava muito. Como é que até então, eu tão recluso, guardado na minha vida, de repente eu vejo tantas pessoas tendo fórmulas, modelos, criticando a minha pessoa, o meu eu. Eu precisei passar por essa prova para que hoje, 3 anos e pouco depois, eu esteja livre disso. Já não me importo com a opinião de pessoas. Nossa igreja vive independente dessas opiniões. A gente vive muito em paz com esse tipo de coisa. De vez em quando alguém quer falar alguma coisa, na maioria das vezes que eu tenho um controle da situação, eu me esquivo, nem quero ouvir, nem me importa mais a opinião do outro. O que nos importa, igreja, é a opinião do nosso Deus, nosso Senhor. Então, mas isso, eu precisei passar pela prova da exposição. Não fazia sentido, Deus, se é um movimento teu, se é um ministério teu, por que estão atacando é a mim? Era Deus me provando para que camadas profundas em mim fossem transformadas. Através desse momento da prova. Porque ela testa, a prova vai testar o que a gente fala. É muito fácil estar aqui e dizer que ama o Senhor. Quem ama o Senhor aqui? Diga eu. É muito fácil você dizer assim, olha, quem aqui acredita que Deus está aqui no nosso meio? Diga eu. Quem acredita que não precisa sentir nada para ter certeza que Deus está aqui no nosso meio? Diga eu. É fácil dizer eu, é ou não é? Fácil. 2 letrinhas, eu, pronto. Só que aí Deus, quando escuta isso, diz, você acredita, sem sentir, você crê que eu estou, aí Deus, vou passar você pela prova do silêncio. Não vou te arrepiar mais. Pastor, é tão bom o fire. Pronto, passou o fire. Não tem arrepio, não tem emoções, você não vai me sentir mais no seu quarto lá, você não vai ter aqueles sonhos, você não vai ter essas emoções todas. Deus passa você pela prova do silêncio. Para que a sua fé amadureça e não esteja realmente ligada às emoções. Então é necessário esse tipo de coisa. A gente dizer, Deus, o Senhor é o meu Deus, e o dinheiro não é o meu Deus. Alguém pode dar glória a Deus? É fácil dar glória a Deus. De repente Deus vai te pedir, essa semana, diga, eu recebo. E Deus te pede, olha, dê o seu salário desse mês para aquela família.
está passando necessidade. E aí, como é que você vai confiar? Como é que você vai dar passos nesse sentido, diante de uma prova dessa? Perceba que Deus não pede qualquer coisa, Deus pede o filho de Abraão. Então é uma renúncia, custa. Então, pastor, eu tenho entendido que as provas vêm, entendi que a diferença de prova para tentação, entendi que a gente cresce no meio das provas, mas como é que a gente pode enfrentar as provas da nossa vida? Vamos aprender aqui com Gênesis 22, com a história de Abraão, o que é que ele fez para no final ele ser aprovado. Talvez você vai colocar em prática a partir de hoje, e em nome de Jesus, quando a prova vir, você vai crescer no Senhor, amém? Repete comigo, eu quero crescer no Senhor nas provas da minha vida. Diga para você mesmo, Deus, eu quero crescer, Pai. Quero crescer. Chega de eu refugar, chega de eu desistir. Quantas vezes a gente desiste do Senhor, da igreja, do GF, do ministério, porque a gente é provado. É hora de você permanecer em Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Verso 3, depois que Deus lança a proposta para Abraão, verso 3 inicia assim, na manhã seguinte. Isso aqui nos chama a atenção. Abraão imediatamente cumpre a vontade do Senhor. Primeira verdade, primeira dica para a sua vida, para você enfrentar as provas na sua vida. No momento de provação, meu amado, não hesite em fazer a vontade de Deus. Não hesite, não pense duas vezes, não questione, não vá fazer testes seus. Ah, pastor, eu estou em dúvida aqui, meu casamento está numa provação gigantesca. Eu vou fazer aqui, eu vou hesitar aqui, vou pensar um pouco, será que Deus quer que eu continue casado? Ou vou fazer o seguinte, vou testar hoje, se eu chegar em casa hoje, minha esposa estiver com a camisa amarela, eu continuo em casa. Se a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que buscar a Bíblia, e não fórmulas, superstições, interações suas. Deus te diz nessa noite, você pode estar no meio de guerra, de dificuldade, seja casamento, profissional, educacional, na igreja, na fé. Mas Deus tem te pedido nessa noite para você fazer a vontade revelada dEle. Onde é que está, pastor, a vontade de Deus? Quem me ajuda? Na Bíblia Sagrada. Você tem que conhecer temas. Qual a vontade do Senhor? Abraão responde sem hesitar, porque ele escuta a voz do Senhor. Hoje a voz do Senhor está nesse livro, na palavra de Deus. Então você pode ouvir a palavra do Senhor e entender que no meio dessa prova eu tenho que obedecer ao Senhor, vou permanecer, vou ter ainda mais paciência, não vou me vender, não vou mudar o meu ambiente, não vou mudar as circunstâncias. Pastor, eu estou numa dificuldade financeira muito grande, e aí eu estou entendendo aí, e aí eu vou buscar a solução para a minha vida aqui, eu vou começar a jogar. Vou para as bets aí da vida aí, vou procurar a solução para a minha vida. Se você me apresentar o versículo que diz isso, jogarás no Flamengo, que é uma boa escolha, para que você tenha a vida financeira mudada, você abrir a Bíblia e me mostrar isso. O que é que a Bíblia diz? Se você está em crise financeira, sendo provado financeiramente, a Bíblia diz para você trabalhar ainda mais. Provérbios 10, verso 4, quem trabalha com mão relaxada empobrece, mas a mão diligente enriquece. Quem quer ser rico aqui? Bem, quem falou por fé, aqui é a dica, trabalhe com a mão diligente, nada de caminho fácil. Está sendo provado, busque ainda mais soluções no Senhor. Está sendo provado, busque fazer a vontade de Deus sem hesitar. A maioria das vezes, quando a gente demora, a gente hesita em fazer a vontade do Deus, do nosso Deus, a tentação começa a agir. Vem soluções do mal para a nossa vida. Então, sabe qual é a vontade de Deus? Deus está te pedindo o fim do namoro, porque você já entendeu que vocês não conseguem ter pureza nesse namoro. Cumpra a vontade do Senhor em nome de Jesus. Deus tem te pedido para você afastar-se de amizades, de amigos, porque elas têm te distanciado do nosso Deus. E a Bíblia diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Então eu vou cumprir a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Assim como Abraão fez. Para podermos enfrentar as provas da nossa vida, nós temos que não hesitar em fazer a vontade do nosso Deus. Verso 4 diz assim, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Vamos comigo esse finalzinho. Depois de adorarmos, voltaremos. Mais uma vez. Depois de adorarmos,
voltaremos. Percebe que o pedido do Senhor era para sacrificar Isaque. Mas Abraão fala que nós vamos voltar. Quer passar pelas provas da vida, sim ou não? Passe por elas, pelas provas da vida, adorando ao nosso Deus. Amém? A provação, o pedido do Senhor, por mais difícil que fosse, Abraão disse, eu vou, mas eu vou subir para adorar o meu Deus. Então entenda o seguinte, igreja do Senhor, nenhuma provação, por mais dificuldade que você tenha entrado nessa noite, nesse lugar, nenhuma provação, ela tem o poder de silenciar a sua adoração. Não tem. Deus pode estar pedindo coisas muito caras para você, mas você pode estar muito triste com isso. Mas independente disso, meu amado, as adorações mais fluidas do Senhor surgem num momento de sacrifício. E é isso que acontece. Abraão, pela primeira vez na Bíblia, usa essa palavra adorar. Até então ela não aparece. E na hermenêutica, quando a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, ela tem um peso. Ela vai nos dizer parte do significado dela. E nesse momento aqui, a adoração está ligada a um sacrifício. Entendendo que a adoração no Senhor, entendendo a vontade de Deus, a gente pode juntar e entender que adorar a Deus envolve sacrificar. Não é sobre abrir a boca, cantar louvores belos nesse lugar somente. Adorar a Deus tem a ver com a minha segunda-feira. Não é no domingo à noite. É muito fácil estarmos aqui. É muito fácil abrirmos a boca, repetirmos, tirarmos uma foto disso aqui, replicarmos tudo isso. Mas a adoração no Senhor é no dia a dia. É dizendo, sim, Senhor, o Senhor está me pedindo isso, vai me custar muita coisa. Mas eis aqui, Senhor. Eu não vou negar. Eu pago o preço que for por isso tudo. Eu estava brincando com o Gui aqui depois do primeiro culto. Gui, e se o teu Isaac for o futebol, ele tremeu nas bases. E eu brincando com ele, olha, geralmente, o pedido do Senhor é algo que nos custe muito. Mas perceba que Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração. Então, a provação, a dificuldade, o pedido do Senhor não deve calar sua adoração em nome de Jesus, entendendo que a adoração ela é gerada através do sacrifício. O que é que a gente faz no momento de escassez, de prova? A gente às vezes nem vem para a igreja, é ou não é? Nem vem. Quando vem, a gente fica aqui cabisbaixo, triste, sentado. E negócio de levantar braço, pastor? Para mim é um sacrifício, eu estou aqui moído por dentro, quero ficar sentado. Nem para o culto eu vou. Não, me deixa. Na maioria das vezes, a gente vai e se afasta do devocional. Pastor, estou passando pela prova, como é que eu vou orar? Que negócio de orar. Enquanto que nesse momento você tem a chance de entregar um sacrifício a Deus. Deus, eu não aguento o que eu estou passando, não vejo sentido nisso. O Senhor me pediu, está me custando. A paz que aparentemente eu tinha, Pai, está vindo guerra sobre mim. Tudo isso porque o Senhor tem me tomado algumas coisas. Mas Deus, eu estou aqui rendido aos teus pés, eu vou te orar ao Senhor, vou louvar o teu santo nome, vou ficar ainda mais firme na igreja. Por isso que o louvor aqui, o Tiago, ou qualquer outro irmão aqui da igreja, só adora quando envolve sacrifício. É por isso que eu não sei, e ninguém está aqui para avaliar, mas é importante cada músico aqui, o pessoal das vozes, estudar bastante. Porque quando eu estudo, eu estou sacrificando, sim ou não? E aí sim, quando eu venho para cá, eu estou entregando o meu sacrifício a Deus. E aí sim é adoração. Mas se eu venho aqui de qualquer forma, toco de qualquer maneira, canto de qualquer forma, sem sacrifício, não é adoração. Entenda isso. Jesus ele vai te pedir a tua vida. Vai te pedir que você agarre uma cruz, que você morra para si mesmo. Porque a adoração tem a ver com isso. Porque a gente não depende de música para adorar. Porque a gente começa a adoração, na verdade, é depois do amém. A gente pensa que a adoração se resume a 1h30 no culto de domingo. Mas, ao contrário. É quando a gente vai vivendo o dia a dia, quando a proposta da riqueza fácil vem e eu digo, não, eu não quero, porque o Senhor não me permite. É quando a proposta vem para eu trair a minha esposa, eu digo, não, eu não vou. Porque eu amo a minha esposa, mas amo sobretudo o meu Deus, a minha aliança é com o meu Deus Todo-Poderoso. Renúncia, abrir mão, negar tentações, entender que todas essas adorações envolvem sacrifício. Entregar ao nosso Deus. Verso 7 diz assim, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão,
Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Vocês estão comigo? Deus mesmo há de... Então, entenda o seguinte: Abraão estava num contexto de provação, mas ele resolve declarar palavras de fé. Então, passe pelas provas da vida, declarando palavras de fé. Amém? Repete comigo, faz um compromisso aí com o Senhor. Abra sua boca e diz assim: Deus, me dê força para que eu passe pelas provações da minha vida, declarando fé. Amém? Porque que ele abre a boca e diz, no momento de dor, de escassez, ele diz assim: Deus mesmo há de prover. Você pode repetir isso hoje? Deus há de prover. A fé é isso. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Então, a grande pergunta agora, se você está na prova ou se você entra na prova, é o que é que tem saído da sua boca. O que tem saído da sua boca nesse contexto de provação? Porque no momento de escassez a gente tem uma tendência a reclamar, murmurar. Deus, por que não? Deus, por que o Senhor fez no outro, no vizinho, naquele? Por que comigo não? Deus, por que o Senhor me deu essa mulher? Deus, por que o Senhor me deu essa mãe? Deus, por que o Senhor me deu esse filho? E murmura: Deus, por que essa casa? Ah, pastor, é muito fácil eu falar, minha casa lá tem mais goteira do que telha lá em casa. Como é que eu não reclamo disso tudo? Pastor, não falta boleto lá em casa. Segunda-feira, amanhã, é dia de pagar esse monte de coisa. Então, como é que eu não declaro? Como é que eu... Entenda isso. É falar palavras de fé. Porque a palavra de fé não vai ter efeito nenhum nela mesma. Mas você declarando isso, você vai lembrar o seu coração e a sua mente que existe um Deus que provê todas as coisas. Abraão disse para que ele ouvisse: Deus mesmo há de prover. Eu ainda não vejo, ainda não toco, não estou escutando o berro dele, do carneiro. Mas eu sei que Deus há de prover. Eu sei que o meu Deus é o Deus da provisão. O verso 5 diz, olha, no finalzinho diz assim: depois de adorarmos, voltaremos. Palavra de fé. Nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Eu e o meu filho voltaremos. Fé. Ele ainda não sabia como, mas ele tinha certeza que Deus ia prover. Ele fala na certeza da provisão do Senhor. Meu amado, você deve pensar bem antes de cada decisão da sua vida. Pastor, eu estou num momento de dificuldade financeira, eu quero fazer um empréstimo. Pensa bem. Vê o financiamento, os juros, esse monte de coisa que envolve. Pensa bem, ora, medita no Senhor. Vê se não vai aumentar ainda mais a sua situação de crítica. Pensa nisso, mas pensa bem. Mas decidiu. É isso que eu vou fazer. Agora declara fé. Amém? O que é que a gente faz? A gente faz o empréstimo, decide, e aqui a gente começa a resmungar. Meu Deus, é 36 parcelas. O negócio não acaba. É juro demais. E meu Deus, para que eu fiz essa besteira? Meu Deus, como é que vai ser próximo mês? Meu Deus. E a gente começa a resmungar, a declarar maldição. Já fez, já decidiu, já entendeu que Deus te deu esse discernimento, então agora declara fé. Em nome de Jesus. Quero declarar fé na sua vida por você hoje. Você pode colocar as mãos assim? Quero dizer em nome do Senhor Jesus que Deus vem com um tempo de paz na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda essa ansiedade, todo esse medo que tem batido no seu coração aí, virá um tempo de mansidão no Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero declarar que todo esse acocho financeiro aí, se é prova do Senhor, você vai aprender, vai ser moldado em nome de Jesus e vai te dar um coração generoso em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você tem que abrir a boca e dizer: Deus, eu creio que o Senhor há de prover. Ainda não vejo, eu estou me esforçando, estou trabalhando de maneira diligente, estou excluindo aqui minhas contas das bags aí, eu sei que não tem solução fácil para o que eu estou vivendo, eu vou trabalhar ainda mais, é o terceiro, quarto, quinto emprego, não sei se dá, mas você vai fazer isso, mas declarando: Deus, eu sei que o Senhor há de prover, o meu esforço vai até um certo ponto, mas a partir daqui, Deus, a minha obediência se prostra diante da tua vontade, seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Você tem que olhar para a sua casa, para aquele marido gordo, preguiçoso em casa e dizer: Deus, eu vejo um grande homem de Deus, um pastor,
Um homem que vai abrir a Bíblia e amar a tua palavra, em nome de Jesus. Você tem que começar a olhar e ver as coisas. Ah, pastor, não sei se eu empreenda. Pensa. É difícil. Vai ter dias bons, dias ruins, meses bons, meses ruins, fases difíceis. Empreender, meu amado, a partir de agora você vai abrir sua boca para abençoar. Deus, eu ainda não estou vendo os clientes, meu Pai, mas eu sei que o Senhor há de prover. Estou trabalhando agora no ramo de celular, Deus, amanhã quebra celular nessa cidade, em nome de Jesus. Alguém pode dizer, fala Deus. Deus, estou em Carla e eu te aí. Receba. Em nome do Senhor Jesus, começa a declarar, Deus, eu não sei o que eu inventei esse ramo de jujuba, Pai. Um monte de gente com diabetes aí, mas Deus, cura esse pessoal, cura essas vidas em nome de Jesus, Pai. Traz provisão para essas pessoas em nome do Senhor Jesus, Deus. Pensa antes, empreende, mas empreendeu, vai. Vai. Pastor, eu casei. Glória a Deus. Está difícil. Passa por fases, dificuldades. Mas, meu amado, a vontade do Senhor é que você permaneça. Abra sua boca e diga, eu vejo o meu casamento restaurado em nome de Jesus. Minha família, pastor, está em crise, dificuldades. Você vai abrir sua boca e declarar a Deus, eu vejo uma mansidão lá em casa. Eu vejo minha mãe, meus irmãos, tudo sentado. Meu primo chato lá na mesa, compartilhando lanche comigo. Abra a boca e profetiza vida em nome do Senhor Jesus. Verso 16 diz assim: e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me... Na prova, Abraão obedece. E vem um tempo de bênção na vida dele, na casa dele e no meio das pessoas. E todas as nações são abençoadas através desse homem. Quarta verdade. Passe pelas provas da vida, fitando seus olhos no que vem depois. Amém? Meu amado, pode não se cumprir nessa terra, nessa vida. Meus olhos, meu amado, eu aprendi ao longo dos anos. Não esperar muita coisa dessa vida. Meus olhos estão na volta do meu Jesus. Em breve ele vai voltar. A esperança da minha vida é essa. O que são 80, 90 anos que muito pastor de vocês vai chegar na frente da eternidade, sentado diante do Cordeiro de Deus. O rio da vida vai passar assim no meio da cidade. Ruas de ouro e de cristal. Mais do que tudo isso, a presença de Jesus lá completa, perfeita. O veremos face a face. Está sendo provado hoje, irmão. Deus está te pedindo coisas hoje. Coloca seus olhos no que vem depois. Deus às vezes demora. E isso é prova do Senhor. Abraão não viu essa promessa se cumprir enquanto estava vivo. Ele não viu todas as nações sendo abençoadas. Tem coisas que você está plantando hoje na prova que seus filhos vão colher. As próximas gerações irão colher. Se Jesus não voltar nessa geração agora, olha que lindo. Uma igreja, cerca de 400 pessoas reunidas nesse lugar agora, nesse ano, nesse mês, gerações vão usufruir de uma casa cheia do Senhor, da presença de Deus nesse lugar. Obediência ao nosso Deus, homens e mulheres nesse lugar, sacrificando a Deus dia após dia. Perceba que em Abraão ocorrem níveis de bênção. Primeiro é na vida dele, verso 17, esteja certo de que o abençoarei. Meu amado, fica firme no Senhor. Deus vai te abençoar. Amém? Vou repetir mais uma vez, talvez você não entendeu. Fica firme no Senhor. Deus vai te abençoar. Amém? Perceba que não para nele. Verso 17 diz, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Quem tem muitos filhos aqui? Quem tem 5? Ninguém. 4. Ninguém. 3. Também estou na casa aí dos 3. Tem alguém que tem mais do que 5, eu talvez comecei muito baixo. Entenda isso, olha, nessa época, a descendência, ter muitos filhos, era sinal de ser abençoado. Por isso que Deus fala nesse sentido aqui. Olha, farei teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar.
Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Realidade da época, contexto da época. Família abençoada. Receba no Senhor agora também. Essa bênção não vai parar em você. Amém? Chegará na sua casa, na sua família. E perceba que ela não para na família. Verso 18. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, a partir de você, gerações serão abençoadas, porque você escolheu se manter fiel ao Senhor no meio da prova. É o que eu vejo nessa região aqui. Nosso meio, homens e mulheres, pastores aqui. Olha para o seu lado aí. Identifica um pastor? Tem cara de pastor? Diga, tem não. Eu também não tinha não. Nem tenho. De vez em quando eu vou para outras igrejas, outros locais. Ou até quando vem a galera de fora, esse pessoal aí chega aqui. Cadê o pastor? Imagina um senhorzão, um veão. Tem um cara. Só que a promessa do Senhor não está ligada a esse tipo de coisa. Você talvez hoje não tem cara também. Mas Deus lá de cima já vê. Deus talvez está te provando agora, te pedindo talvez que, meu Deus, isso não, meu filho não, Pai. Meu emprego não, Senhor. Não, Deus, essa área não. Não, meu relacionamento não, Senhor. Deus, pede meu ministério, pede meu GF, Deus. Meu namorado não, Deus. Deus está te pedindo coisas nesse sentido. Para que você, em nome de Jesus, possa abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Eu vejo pastores aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Vejo igrejas nessa região, estabelecidas através de homens e mulheres que estão nesse lugar, em nome de Jesus. Vejo movimentos aqui nos jovens, jovens resgatados, que irão resgatar outros jovens nessa região, em nome de Jesus. Porque a bênção não para em nós, amém? Repete comigo, a bênção não vai parar em mim. Meu amado, fica firme no Senhor. Fica firme em Deus. Deus está te provando hoje, te moldando hoje, porque amanhã, talvez ele tenha olhado para ruas, cidades, escolas, bairros, que podem ser alcançados através da sua vida. Mas antes ele tem que te moldar. Ele tem que saber onde é que está o seu coração. Porque ele não quer perder o seu coração quando a bênção chegar. Deus precisou entender que o coração de Abraão não estava na sua descendência. O quão numeroso seria a sua descendência. Estava no Senhor. E aí sim, libera. Então você vai ser provado nesse sentido. O verso 14 diz, Abraão, para a gente encerrar, deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Que quer dizer, Jeová Jirê no original. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Depois da prova, depois do susto, 3 dias olhando para o filho dele e sentindo uma dor imensurável, vem a provisão. Naquele lugar, Abraão abre a boca e diz, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Meu amado, Jeová Jirê na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você está faltando fé na sua vida, eu estou tendo fé por mim e por você agora. Que Deus traga provisão na sua vida, só não olha para trás. Fica firme em nome de Jesus. 2 verdades, fique firme. Em meio às provações, você conhecerá o Deus da provisão. Repete comigo, eu vou conhecer o Deus da provisão. Amém? Então fica firme. Não vacila, não negocia. Não para no segundo dia, sobe o monte, vai até o final. Na hora exata, Deus vai se revelar para você. Mas para isso você precisa entregar a Ele. Reconhecer que Ele é Deus. Deus que provê todas as coisas. Segunda verdade, para a gente encerrar de verdade agora. Fique firme. As provações vêm para amadurecer a sua fé. Precisamos de homens e mulheres maduros. De meninos. Já chega. Precisamos amadurecer. E a aprovação vem para que você amadureça em Cristo Jesus. Tiago capítulo 1, verso 2 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não uma, duas, mas diversas. Alguém pode se alegrar porque está passando pela prova? Diga eu. Se não consegue ainda, diga, Deus, me dê esse coração que se alegra. Porque você está entendendo hoje. Meu Deus, a prova, ela antecipa uma bênção. Então, se você está sendo provado, amado, a escassez está vindo, Deus está pedindo coisas suas que você não imaginava entregar, calma. Está antecipando alguma coisa grande no Senhor. Verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé
produz perseverança. Ser maduro é perseverar. Sabe por que divórcios têm pipocado no nosso meio? Imaturidade. Sabe por que nós temos tantas pessoas desistindo da igreja? Imaturidade. Tantas pessoas largando a sua fé em Cristo Jesus? Imaturidade. Deus não me deu o que eu queria. Fui para a igreja e eu não recebi o carro novo que prometeram. Fui para a igreja e eu não recebi a paz que prometeram lá. Veio, foi problema. Imaturidade. Criança que faz beijo, cruza os braços, que reclama. Criança imatura. A gente vai caminhando no Senhor e a gente vai aprendendo a levar pancadas na vida. O adulto, a prova é essa: permanecer, insistir, prevalecer, ter uma fé firmada no Senhor. Não uma fé que está dando tudo certo, todo mundo continua. Mas quando vem paulada do Senhor, quando vem prova do Senhor, quando Ele pede, quando Ele mexe em áreas da nossa vida que vão custar, quero ver quem permanece. Os maduros irão permanecer em Cristo Jesus. Perceba que tudo que eu falei, esse Jeová Jirê, toda essa história, é uma tipologia de Cristo. Vamos comigo. Vamos ver Cristo nas linhas, principalmente no Antigo Testamento. Abraão, ele recebe um chamado do Senhor para entregar o seu filho. Quantos dias ele passa caminhando para chegar até o monte? 3 dias. Para Abraão, o filho dele não ia morrer quando chegasse lá em cima. O filho dele morreu na hora que ele escutou do Senhor que o Senhor queria o filho dele. Então, durante 3 dias de caminhada, o filho dele estava caminhando, mas estava morto. Sim ou não? Naquele momento que ele chega lá em cima, ele vê a provisão do Senhor, o filho dele ressuscita no seu coração. O filho que seria entregue, que estava morto, que ele estava olhando, caminhando ao lado de Isaac, vendo os seus últimos momentos, ressuscita. O nosso Cristo é a mesma coisa. Jesus vem, se entrega num monte, passa 3 dias morto, mas ao 3º dia ele ressuscita, de uma vez por todas. Jeová Jirê, o Deus da provisão, envia seu Filho amado, por amor a você, por amor à sua vida. Eu não sei qual é a sua expectativa de provisão do Senhor, mas, meu amado, a maior bênção que você poderia querer tem um nome, se chama Jesus. Ele já veio, Ele já morreu, Ele já quer te dar vida hoje. Ele já quer te colocar o reino de Deus hoje na sua vida. Ele já quer te resgatar hoje. O cordeiro preso lá, o Isaac que iria morrer, éramos nós. Mas o cordeiro toma o lugar. Jesus Cristo assume o nosso lugar. Que merecíamos ser mortos, queimados, sepultados. E no nosso lugar vem o cordeiro para nos dar vida e vida abundante em Cristo Jesus. Não sei a prova que você está passando ou que você vai passar. Porque se Deus deu essa mensagem, ou tem gente apanhando nessa igreja, ou vão começar a apanhar. Prepara os coros. Mas tem uma fé madura em Cristo Jesus. Fica firme no Senhor. Nem sempre Deus vai responder com um sim. Às vezes Ele vai provar. Mas, meu amado, chega um momento na nossa vida que a gente não espera mais as circunstâncias para adorar a Deus. A gente simplesmente se levanta e adora por quem Ele é. Entendendo que as nossas lutas são leves e momentâneas, porque um dia o Rei dos Reis voltará para nos levar. Viveremos com Ele eternamente. Seremos feitos de uma vez por todas, imersos na glória do Deus Pai. O amaremos agora face a face. O Jeová Jirê é Jesus. Ele veio para que você hoje tenha esperança nele. Pode te faltar tudo nessa noite. Amor, pai, mãe, carinho, amigos. Mas nessa noite você pode ter Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para te salvar. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fique em pé. Feche os olhos. A minha oração nessa noite por você, eu quero que você ore confirmando comigo, é que Deus te dê maturidade. Não é se as provações vão vir, elas irão acontecer, meu amado. Deus vai te pedir coisas. Faz parte do cristianismo isso, é tomar a cruz. É negar a si mesmo. Quando Deus fizer isso, ou se Deus está fazendo isso agora, meu amado, entrega. Confia. Pastor, mas eu não estou vendo, isso é fé.
Ele vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Mas para isso, como Abraão, você precisa se jogar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê uma fé genuína, Pai. Transforma a nossa igreja, meu Deus, em uma igreja de cristãos maduros, santificados, meu Deus, provados, meu Deus, alicerçados em Ti, que não depende de circunstâncias para adorar o Senhor. Flui em nós, flui através de nós o louvor, a adoração através dos sacrifícios, o nosso negar nossa carne, o nosso eu. Transforma vidas, homens e mulheres nesse lugar, meu Pai. Transforma histórias, meu Deus, nesse lugar. Transforma circunstâncias nesse lugar, meu Deus. Transforma corações nesse lugar, meu Pai. Que essas vidas aqui permaneçam. Que descubram, meu Pai, o Deus da provisão em cada detalhe. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Que assim como Abraão, nós possamos te obedecer. Nos dê uma fé que obedece, Pai. Mesmo sem ver, mesmo sem entender o processo todo, mas que vai dar passo, que vai caminhar, Pai. Transforma, meu Deus, o nosso coração, nos rende a Tua vontade, em nome de Jesus.